Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um curso, né? Um curso online. E ele vai discutir a respeito da anatomia da coluna vertebral e das vértebras, né? É um curso que se destina, portanto, a estudantes e profissionais da área da saúde de modo geral, né? Lembrando que a anatomia humana ela é uma disciplina básica, né, dos cursos da saúde. Então você tem aí uma importância singular desta disciplina, principalmente no que diz respeito às profissões que vão estar lidando com tratamentos cirúrgicos, né, com pós-cirúrgicos, com terapias manuais, né? E também com a influência de cargas externas nesta região aqui, né? Coluna vertebral e nas vértebras, naturalmente. Aqui quem fala com você é o professor Victor, né? Eu sou doutor em Ciências da Saúde, com uma grande atenção na área da anatomia, da morfologia, da biologia celular e molecular, né? E espero que você aprecie o nosso assunto, veja como algo importante, tá bom? Ao final da aula, né, eu vou estar disponibilizando então o meu contato, as redes sociais aí para você, o meu e-mail para você poder escrever caso tenha alguma dúvida, né, caso queira conversar a respeito de alguma coisa. Quais serão os tópicos que iremos discutir no nosso encontro, na nossa aula de hoje? Então, inicialmente, a gente começa falando sobre a coluna vertebral e suas generalidades, né? Os aspectos gerais de uma vértebra típica, porque vocês vão perceber que nós temos vértebras típicas e vértebras que são, digamos assim, atípicas, né? Ou seja, elas possuem alguns elementos tradicionais, porém elas também têm uma morfologia diferenciada, né? Depois a gente detalha as vértebras cervicais, importantíssimas por conta de sustentar a cabeça, permitir uma grande mobilidade, como vocês irão ver. Sequencialmente, né, indo inclusive na ordem da coluna vertebral, detalhamos as vértebras torácicas, né, que são vértebras muito importantes, que possuem as suas peculiaridades, as suas características específicas, e aí a gente vai conversar sobre elas. Detalhamento das vértebras lombares, né, e as vértebras lombares são vértebras muito grandes, né, vértebras nas quais tem uma importância de sustentação das cargas, né? Uma sustentação de carga muito grande requer e recai, vamos dizer assim, né? Sobre as vértebras lombares. Detalhamos o sacro, né? Um conjunto aí de 5 vértebras, alguns indivíduos apresentam 4, onde elas, né, estão fundidas, unidas e, portanto, elas possuem uma característica especial aí que a gente vai estar estudando. Detalhamos o cóccix, que é o finalzinho da coluna vertebral, né? Algo importante. Algumas pessoas acabam fraturando essa região e é motivo de grande dor para essas pessoas. Ligamentos e articulações presentes na coluna vertebral também é um tema que não pode faltar, né? Haja vista que você que trabalha aí com aspectos de intervenção na coluna vertebral deve levar em consideração os ligamentos e as articulações, né? O sistema articular ali presente, portanto. A medula espinal e nervos espinais não é o tópico principal, né? Então a gente não vai estar detalhando a neuroanatomia, mas vai estar falando um pouquinho para você entender da importância e da onde estão passando essas duas estruturas aqui, né? Essas estruturas no plural e essa aqui. Músculos profundos do dorso e suas fixações ao longo da coluna vertebral, ou seja, né, a gente vai estar falando dos músculos que sustentam a coluna em sua posição. E, portanto, você percebe
que são músculos com uma predominância de fibras do tipo de resistência, né? Fibras que têm a capacidade, portanto, de suportar cargas durante um período considerável, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A drenagem e a vascularização da coluna vertebral, um tema importante, principalmente para aqueles que pretendem seguir ou já seguem na carreira de estudos clínicos identificando potenciais metastáticos, lesões cancerígenas, cancerosas, enfim. Correlações clínicas e estudos de caso também fazem parte dessa aula. Então você percebe, meu amigo, que é uma aula bastante completa, né? Onde a gente vai discutindo, vai apontando diversos aspectos, onde a pressa não tem vez, né? Onde você vai ter então a oportunidade de detalhar. Eu aconselho que quando você estiver cansado, estiver com pouco foco, pouca atenção, pause o vídeo, anote o momento em que você pausou o vídeo, né? E aí você retorna quando estiver recuperado, estiver com mais tempo, estiver mais disposto, para que você aproveite 100% do seu tempo dedicado a esse assunto. Vamos começar então falando sobre a coluna vertebral e suas generalidades no que diz respeito à formação e à organização elementar. Perceba que a coluna vertebral ela é formada por ossos denominados de vértebras, né? E as vértebras com um N igual a 33, né? Elas possuem algumas características muito específicas, que iremos falar na sequência, né? Porém, apesar de termos 33 vértebras, apenas 25 delas são móveis, né? O restante é denominado de vértebra imóvel. Né? Então, observam-se 33 vértebras na coluna vertebral, né? E elas podem ser organizadas, ou seja, você tem organização dessas vértebras conforme as regiões, né? Perceba, portanto, uma área chamada de região cervical. Essa área está bastante próxima à cabeça do indivíduo, né? Aqui é uma região muito importante, na qual lesões nessa área tendem a ser extremamente traumáticas para o nosso paciente. Uma área chamada de torácica, né? Essa região torácica aqui é uma área muito grande, considerável, né? Na qual as vértebras aí são igual a 12. O N de vértebras nessa região é igual a 12, meus amigos. A região lombar, né, que tem um N considerado igual a 5, né, então temos 5 vértebras lombares, né, e você percebe que temos uma região chamada de pélvica, que é a união da região sacral com a região coxígea, que nessa imagem, inclusive, ó, eles pintam da mesma cor, para que possa então compreender que essas vértebras elas acabam atuando em conjunto de uma perspectiva funcional. Percebe então que na região cervical nós temos 7 vértebras, né? Nas quais elas são móveis, se articulam com bastante mobilidade, com uma angulação bem interessante. Essa região cervical, né, essas vértebras na região cervical, elas têm as suas peculiaridades, como veremos a seguir no detalhamento da região cervical, mas é válido que você saiba que as duas primeiras vértebras cervicais, elas são bastante diferenciadas, né? A primeira, inclusive, é chamada de atlas e a segunda é chamada de axis. Atlas devido ao aspecto mitológico que o mutante de mesmo nome segurava o globo, né? Segurava o planeta Terra em seu dorso, e de forma semelhante, como iremos ver, a Atlas segura a nossa cabeça, né? A primeira vértebra cervical. Na região torácica, né, temos 12 vértebras, como eu comentei, e você vai perceber que elas também têm as suas peculiaridades, as suas características específicas, que são de grande importância e de grande necessidade de compreensão. Na região lombar temos 5 vértebras de grande importância também.
elas possuem um corpo vertebral. Eu não gosto muito de antecipar essa palavra, porque é uma palavra-chave dentro do nosso assunto de hoje, né, dentro do nosso estudo, mas saiba que uma vértebra ela possui, né, um arco vertebral e um corpo vertebral unidos entre eles pelo pedículo, né? E o corpo vertebral, como você vai ver logo mais, é bastante avantajado nas vértebras lombares, né? E o sacro, né, meus amigos? O sacro é constituído por 5 vértebras unidas e o cóccix por 4 vértebras unidas, como vocês podem perceber aí na imagem, né? É bacana você saber que essas 3 áreas superiores, portanto, são de vértebras móveis, né? E aqui embaixo você tem as vértebras imóveis. Perceba, né, que a mobilidade dessa região, ou das regiões, também é diferenciada, né? A coluna vertebral, portanto, ela possui uma área muito móvel, que é a região cervical, né, de grande mobilidade, fato que pode ser bastante aproveitado por você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professor de educação física, né, ou massagista que trabalha aí com a região cervical, né? Essa é uma área bastante móvel, que precisa de atenção, que permite aí uma mobilidade muito ampla. Você percebe, portanto, que as 7 vértebras cervicais, elas se articulam de modo bastante satisfatório. A região torácica, por sua vez, ela tem uma mobilidade um pouco menos, né, menos evidente quando em comparação com a região cervical, porém também permite mobilidade, né? Também permite aí que o indivíduo execute movimentos, ou seja, são vértebras móveis também. E você percebe nessa imagem aqui, muito bacana, a mulher está executando o movimento do yoga, você percebe com facilidade que a região torácica dela está bastante elevada aqui durante o gesto, né? E identificando claramente para nós a importância da compreensão da mobilidade das vértebras torácicas, né, meu? Perceba as vértebras lombares, elas são vértebras muito móveis também, né? Com grande importância, um número bem mais reduzido em comparação às outras 2 regiões superiores, né? E que recebem uma grande quantidade de carga. Agora, a região pélvica, né, que é constituída aí pelo sacro e também pelas vértebras coxígeas, né, é considerada imóvel, porque você não tem, então, faces articulares, né, nos processos articulares, que são elementos também constituintes das vértebras, que você vai estar aprendendo adiante, de modo que permita a movimentação, né, que permita a mobilidade aí entre as vértebras. De modo geral também, né, pessoal, então ainda em generalidades, a coluna vertebral da mulher tem em média 61 centímetros de comprimento, onde isso é constituído em 17% pela região, cervical, 39% é representado pela região torácica, 25% pela região lombar e 17% pela região pélvica, né? Então a coluna vertebral da mulher, ela tem aí em média 61 centímetros e você percebe que a região torácica, seguida da região torácica, seguida da lombar e a pélvica e a cervical, são áreas aí com porcentagens que vão complementando essa quantidade. Já a coluna vertebral do homem, né? Ela tem em média 71 centímetros de comprimento, onde 12,5 centímetros pertencem à cervical e também à região pélvica, o que é compatível aos 17%, tá, pessoal? 18 centímetros pertence à região lombar e 28 centímetros à região torácica, o que também é compatível às porcentagens acima referidas, entretanto, né, com um comprimento, né, um pouquinho maior. Um outro ponto muito importante, ainda no que toca às generalidades das curvaturas, né, da coluna vertebral, é que a coluna vertebral ela possui curvaturas primárias, ou, né, chamadas também de curvaturas convexas, e também curvaturas secundárias, chamadas também de curvaturas de compensação ou curvaturas côncavas, né? A curvatura primária é aquela na qual a coluna vertebral, ao nascer, já possui
né? E aí você percebe que em vista anterior, a região torácica possui uma curvatura convexa, que é chamada de curvatura primária. Assim como a região pélvica, que também possui em vista anterior uma curvatura convexa, né, que também é chamada de curvatura primária. Ou seja, as curvaturas primárias, para que fique claro aí para você, são curvaturas que a coluna vertebral possui ao nascer. O indivíduo nasceu, ele possui essas curvaturas aí já presentes. Entretanto, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, o indivíduo ele aprende a sentar. E quando ele aprende a sentar, ele desenvolve uma primeira curvatura secundária ou de compensação. Ao aprender a sentar, ele tem uma curvatura côncava na região lombar. É claro, quando em vista anterior, lembre-se sempre, né? Você tem que ter uma vista aí de comparação. E essa curvatura secundária, ela é desenvolvida quando o neném, né, aprende-se a sentar. E a curvatura secundária da região cervical é desenvolvida conforme o neném aprende a elevar o seu queixo, seja no engatinhar, seja no movimento aí também de sentar, que ele eleva o queixo. Então, essas curvaturas são chamadas de compensação ou secundárias devido ao surgimento posterior. Quando você pensa em uma vértebra típica, né, pessoal, você pode pegar como exemplo uma vértebra torácica, né? Por exemplo, a vértebra torácica número 7, né? Ela é uma vértebra considerada típica, apesar de ter as suas peculiaridades em relação, né, as suas características em relação às outras regiões da coluna vertebral. Mas, de modo geral, uma vértebra típica, ela possui alguns elementos, tais como um corpo vertebral. Então, todas as vértebras, né, consideradas típicas, possuem um corpo vertebral, um arco vertebral, que é essa estrutura aí assinalada, né, circulada, como você pode perceber, um pedículo, né, que também é essa estrutura que está unindo, portanto, o corpo vertebral ao arco vertebral, e você percebe que também há a existência de um forame vertebral, que nessa imagem a gente não consegue identificá-lo nitidamente, mas é o espaço por onde passa, né, a medula espinal do nosso paciente, do nosso cliente, enfim, daquela pessoa que estamos atendendo, né? Eu quero que você perceba agora, então, o forame vertebral bem evidente aqui, estando delimitado pelos pedículos, né, lateralmente. Anteriormente você tem o corpo vertebral e posteriormente você tem todo o conjunto do arco vertebral, que por sua vez possui diversos processos, né? E esses processos são elementos que estaremos estudando na sequência, né? Estaremos estudando brevemente. Então perceba aí nessa imagem que ficou facilmente identificável, né? Então novamente, ó, forame vertebral, o local na qual, quando em conjunto com as outras vértebras formando a coluna vertebral, né, vai constituir o canal vertebral. O forame vertebral então vai estar abrigando a medula espinal do nosso paciente, do nosso cliente. O corpo vertebral está anterior a ele, como você percebe, né? Os pedículos estão laterais e os pedículos unem, né, o corpo vertebral ao arco vertebral que está localizado posteriormente, né? Nessa imagem você consegue ver novamente o corpo vertebral. Perceba, olha que interessante, né? O corpo vertebral ele achata medianamente, ele tem um período em que ele fica achatado e depois ele acaba se alargando novamente, para que a carga então seja adequadamente distribuída, né? Então a carga é distribuída de uma maneira muito mais adequada devido a esse formato ósseo do corpo vertebral que as vértebras têm, né? Você percebe também aqui então a região do pedículo, né? E depois você tem o arco vertebral. Aqui é muito legal você perceber que é uma vértebra torácica bem avantajada, bem desenvolvida, já é uma das últimas vértebras torácicas ali na coluna vertebral.
Agora, meus amigos, a partir deste momento, a gente começa a detalhar as vértebras cervicais. E esse detalhamento ele é muito bacana porque você vai perceber que elas possuem algumas peculiaridades, algumas características diferenciadas em relação às demais vértebras, né? E para que você compreenda isso, eu vou retornar no slide anterior para que você possa visualizar no que diz respeito aos processos que fazem parte do arco vertebral. Identifique aqui no arco vertebral dessa vértebra hipotética aqui que estamos estudando, né, alguns elementos importantes. Então, a partir do pedículo aqui, você tem a lâmina, ó, a lâmina vertebral. Essa lâmina vertebral, ela já possui alguns elementos bem nítidos, ó, o meu cursor está passando por um aqui, tem um outro aqui, aí a lâmina continua-se, aí ela vem num grande processo aqui, ó, perceba, né? Alguns elementos são muito importantes quando você estuda essa região do arco vertebral. Dentre esses elementos, eu quero que você anote aí que são os processos transversos, né? Os processos transversos são estruturas, portanto, as quais se projetam lateralmente em relação ao arco vertebral, né? Se projetam lateralmente. Aqui tem um outro exemplo de processo transverso. Você tem os processos articulares. Esses processos articulares são muito importantes porque eles possuem, ó, faces articulares. Ó, eu vou até ampliar para que você possa visualizar aqui, ó. Ó, aqui é uma face articular, aqui é outra face articular, né? Que permite o quê? Permite a articulação entre a vértebra superior com a inferior. Então, eles possuem faces articulares tanto superior quanto inferiormente, né? Então você percebe aqui, ó, nessa imagem lateral dá para ver legal, o processo articular superior aqui bem evidente e o processo articular inferior aqui bem evidente com as suas faces articulares, né? E você também tem então a presença de um outro processo que é chamado de processo espinhoso, que é esse aqui, ó, posterior, bem proeminente, né? A gente consegue sentir alguns aí em determinadas regiões da coluna vertebral, ó, nessa imagem superior você consegue ver também, tá? O processo espinhoso também é um elemento muito importante do arco vertebral. Então perceba que temos 2 processos transversos, 4 processos articulares, ó, 1, 2, do outro lado também tem, né, 3, 4, e um processo espinhoso, totalizando 7 processos, né, que se originam do arco vertebral. E aí, quando você olha as vértebras cervicais, você percebe que elas têm as suas peculiaridades. Era isso que eu estava falando para você aquela hora, né? As suas características específicas. E é muito legal você identificar que elas possuem também o seu processo transverso, por exemplo. Olha que legal, ela possui o seu processo transverso aqui, ó. Porém, ele é demarcado por um forame. Olha que fantástico, né? Esse forame é o forame transverso ou forame transversário, que está presente no processo transverso das vértebras cervicais, né? Da C6 até a C1, ou seja, da sexta vértebra cervical até a nossa primeira vértebra cervical, esse forame transverso ou transversário, que está no processo transverso das vértebras, é bem evidente, né? Um outro ponto muito interessante é que algumas das vértebras cervicais possuem um processo espinhoso bífido. Olha só, a terminação dele é bífida, ó, se conclui em 2. Fantástico, né? E por que isso acontece? Devido ao desenvolvimento embrionário, tá, pessoal? Um outro aspecto muito importante, né, é que o corpo das vértebras cervicais possui um aspecto diferenciado, ele é mais reduzido, né? Ele é um corpo na qual você vai identificar que ele recebe menos carga, portanto ele não é tão avantajado. E dessa forma, os pedículos se projetam um pouco mais lateralmente, proporcionando assim um forame vertebral em formato triangular, como você pode identificar, né?
Os processos articulares se assemelham a duas massas ósseas, né? Com suas faces articulares também bem horizontais. Então é muito interessante você perceber que luxações na região cervical acabam se tornando mais facilitadas justamente porque os processos articulares dessas vértebras proporcionam mais horizontalidade em relação à vértebra superior, né? A vértebra inferior em relação à vértebra superior. Então, acabam ficando um pouco mais horizontais, tá bom? As vértebras cervicais consideradas comuns, elas são da terceira à sexta vértebra cervical, né? Agora, a primeira, a segunda e a sétima, elas são consideradas vértebras cervicais atípicas e são estudadas isoladamente. E aí a gente vê agora a vértebra cervical chamada de Atlas, ou a primeira vértebra cervical, a C1. Perceba que ela não possui corpo vertebral. Olha que interessante, né? Ela não possui corpo vertebral, né? Ela também possui um aspecto muito diferenciado do seu processo articular, que nem recebe o nome de processo articular, né? Nos atlas você vai perceber que essa área é chamada de massa óssea, né? Uma região na qual, então, vai viabilizar a articulação tanto com o côndilo occipital, como a gente percebe nessa imagem, como também, nessa ocasião que a gente está vendo em vista inferior, né, com o processo articular da vértebra C2, tá? Um detalhe importante, né, da vértebra C1 é que por não possuir um corpo vertebral, ela possui dois arcos, né? E esses arcos formam um forame vertebral bem avantajado, bem desenvolvido. Olha o tamanhão que ele fica, né? E o arco anterior ele é menor, mais reduzidinho e possui um tubérculo em sua região mediana, chamada de tubérculo anterior. É uma área na qual o músculo longo da cabeça vai estar se fixando, né? E a região posterior possui também um arco, ó, o arco posterior, onde você também tem na região mediana um tubérculo posterior, que é um primórdio, né? Algo que está iniciando aí o processo espinhoso das vértebras que vêm subsequentes, né? Ela também possui em seu processo transverso a presença de um forame transverso ou transversário. Por esse forame aqui, pessoal, eu não comentei, mas vale aí anotar, vai estar então permitindo a passagem dos vasos vertebrais, né? E é de alguns nervinhos aí que acompanham eles, tá? Então os vasos vertebrais percorrem por aqui. Perceba, portanto, que a vértebra cervical C1 ou Atlas, ela tem as suas peculiaridades aí discriminadas para você. A vértebra cervical C2, né, ou chamada também de axis, né, ela também possui as suas peculiaridades, né, e essas peculiaridades são muito interessantes, porque vai permitir a mobilidade ampla que a gente tem na nossa cabeça de modo bastante satisfatório. Ela possui, saindo, se originando do seu corpo vertebral, aqui está o corpo vertebral dela em vista anterior, ó, pessoal. E aí, ó, se originando dele, ó, perceba que tem uma proeminência óssea bem desenvolvida. É chamada de dente do axis essa proeminência ou processo odentoide. Livros mais antigos, né, eles acabam dando essa denominação também. Ó, em vista lateral você percebe aqui o processo odentoide bem evidente. Perceba aqui, ó, uma face articular que ele possui duas faces articulares, né, uma anterior e outra posterior, que vai viabilizar então o contato, ó, com a região, né, do arco anterior de C1, ou seja, o arco anterior da primeira vértebra cervical, né? E esse contato, essa relação vai viabilizar a mobilidade, né? Eles são fixados por ligamentos, né, que nós iremos ver mais adiante, e esses ligamentos são muito importantes. Eu quero que você saiba, né, de antemão, que esses ligamentos eles vão estar se fixando nos tubérculos laterais aqui, ó, dos processos articulares que surgem aqui, ó, da vértebra C2. Então, os ligamentos que vão estar auxiliando na fixação do processo odentoide ou do dente do axis na região do arco anterior da C1,
né, na região posterior do arco anterior da C1, eles se fixam aí, de certa forma, nos processos, ou melhor, nos tubérculos laterais que se originam dos processos articulares dessa vértebra, tá, pessoal? Perceba também a presença aí de um processo transverso com forame transversário, né? E aí ela tem uma lâmina vertebral, né? Um arco vertebral constituído por duas lâminas aí bem evidentes e um processo espinhoso bífido também, tá bom? A vértebra C7, ela é considerada atípica, por quê? Porque ela possui um processo espinhoso muito proeminente, né? Muito saltado, e esse aspecto é um aspecto diferenciado, né? Porque pode ser utilizado por nós para identificação em avaliações posturais. Então você pode usar aí, né, um ponto luminoso, uma fitinha para marcar a região da C7 do seu paciente, do seu cliente, do seu aluno, enfim, da pessoa que você faz a intervenção, para conseguir comparar com outras regiões da coluna vertebral que a gente vai estar falando mais adiante. O aspecto mais diferenciado dessa vértebra é justamente essa questão, um processo espinhoso bem mais proeminente. Neste momento, então, avançamos para o estudo das vértebras torácicas, né? Que é um estudo de grande importância, e você vai perceber que essas vértebras torácicas, elas possuem algumas peculiaridades importantes, principalmente nessa área aqui, ó, de união dos pedículos ao corpo vertebral, que são essas fóveas, né? Essas hemifaces articulares aqui que vão permitir o contato com as costelas e também com os tubérculos das costelas, né? Mas isso a gente vai continuar na próxima sessão da nossa aula, né, do nosso curso. Então agora você passa para o aspecto das vértebras torácicas, a descrição detalhada delas, no volume 2 desse curso. A gente se encontra por lá e até já!